Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema viscosupplementação e manejo da dor no quadril. Meu nome é Thiago Busato, sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Quadril e hoje a gente está entre amigos aqui com a presença do Luiz Felipe, ex-presidente da Comissão de Preservadora da SBQ, Leandro Calil, ex-presidente agora vice-presidente da mesma comissão, e o nosso presidente da SBQ Nacional, Dr. Marcos Giordano, né? Então, a gente vai trazer um bate-papo e eu decidi trazer dúvidas comuns aqui que surgem nas conversas com colegas e até com pacientes, né? Então, a ideia é a gente passar por vários pontos, aí, partindo do básico, né, indicação, a técnica, como que vocês fazem, etc. Bora começar, então. O que é o viscosuplemento, Luiz? Começa pontuando para a gente para que serve, como é que ele funciona, ele é um lubrificante, quais são as propriedades dele, afinal de contas? Obrigado, Thiago. Obrigado a SBOT pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, amigos mesmo dos eventos aí de quadril e da SBOT. Bom, então, para responder a sua pergunta, Thiago, a viscosuplementação nada mais é do que a injeção, né, a introdução no meio intraarticular do ácido hialurônico, né, que também pode ser chamado de hialuronato de sódio. Então, essa substância, ela tem propriedades mecânicas que vão atuar na articulação e também propriedades físico-químicas que vão interagir com as células, tanto os condrócitos quanto os sinoviócitos presentes no meio intraarticular. Então, basicamente, como definição, o procedimento da viscosuplementação nada mais é do que a injeção desse produto, dessa substância no meio intraarticular. Maravilha. E deixa eu perguntar para o Jordano, a gente ouvia falar muito em relação à importância da origem do ácido hialurônico, né? Se é de origem aviária, se é por fermentação bacteriana. O que é importante disso aí? Qual que é a diferença? Como é que você vê isso, Jordano? Bom, na verdade, Tiago, a gente pode obter esse ácido hialurônico para ser utilizado na nossa prática, basicamente hoje de duas maneiras. Como você bem disse, pode ser de origem aviária, era uma forma mais inicial, né, de se obter isso, né, tanto que os primeiros foram lançados dessa maneira, que é tirado diretamente da crista do galo, né? Então, o ácido hialurônico meio que in natura. E tem outras formas de se obter ácido hialurônico, que são as que têm sido mais utilizadas hoje em dia, que é uma forma sintética, fermentado por bactérias. Normalmente, a bactéria é um Streptococcus, né? É o Streptococcus epidérmicos, né? E aí você, por biofermentação, você consegue chegar a essa substância. A diferença básica entre eles, do ponto de vista prático, é que o que é fermentado por bactérias, ele teoricamente é menos antigênico, né, do que o da crista do galo, porque é de uma outra espécie, e aí o nosso organismo ele pode reagir um pouco mais, né, ter um pouquinho mais de reação em relação ao sintético propriamente dito, né? Legal, essas são dúvidas comuns, né, que surgem quando a gente começa a entender melhor do tema. Calil, eu queria que você complementasse aí em algum momento as respostas dos colegas e queria te botar já mais uma pergunta. A gente ouve muito falar em peso molecular hoje, né? Afinal, tem algum que é melhor, que outro é melhor, peso molecular mais alto, menor, ou depende do que você quer usar? Obrigado, Tiagão. Obrigado aí a SBOT, a todos. É um prazer falar com vocês. Sim, existe um peso ideal que a gente diz para o ácido hialurônico. Ele não pode ser o de baixo peso molecular, ele não tem, porque o objetivo maior do ácido hialurônico, além do efeito mecânico, de uma lubrificação. Ele tem o efeito de produzir, de estimular a produção do ácido hialurônico endógeno. Tá? Se você tem um ácido hialurônico de baixo peso molecular, essa estimulação
condral, para produzir o próprio ácido hialurônico endógeno, é muito baixa. Tem alguns trabalhos que falam que se você tem um ácido hialurônico de muito alto peso molecular, de altíssimo peso molecular, ele acaba fazendo uma inibição também dessa produção. Então, existe ali o ácido hialurônico. O ideal é o de alto peso molecular, de médio ou de alto peso molecular, tá? Mas não assim, o altíssimo pode ter alguma inibição, não que não possa ser usado. Agora, o de baixo peso não é recomendado porque esse sim parece que tem um efeito, não tem um efeito tão bom contra os outros. Então, existe Muito essa bom. diferença do peso molecular. Como o Jordano falou, Uhum. ele ser sintético ou não, também isso é importante, porque pode dar uma sinovite, uma reação inflamatória, tá? E é importante também que ele tenha, seja, a gente chama de linkado ou parcialmente linkado, Uhum. que isso faz com que ele fique mais tempo na articulação, que ele não seja absorvido tão rápido. Porque quanto maior tempo ele ficar na articulação, maior a produção do ácido hialurônico endógeno, tá? E a maior, ele tem um efeito, digamos, anti-inflamatório articular no objetivo de reequilibrar aquela balança de absorção, de síntese e anabolismo do condrócito, né? Então tem essas características Uhum. aí que é importante De- saber. Me conta se eu entendi certo. Então, se eu tenho uma proteína muito grande, de altíssimo peso molecular, eu ganho mecânica, mas eu perco o biológico. É isso? Isso, O ideal é o meio termo. o altíssimo peso molecular, o que alguns trabalhos em laboratório mostram, é que ele tem uma maior inibição dos nossos receptores articulares. Então, ele tem um Uhum. efeito analgésico ali, por uma inibição dos nossos receptores por um tempo, tá? Mas ele tem uma molécula muito grande, muito pesada, que não estimula tanto a produção do ácido hialurônico endógeno, tá? Legal, E o legal. baixo peso, ele não é suficiente para estimular essa produção, né? Então, ele teria uma função talvez mais para tendão, um Uhum. outro uso dele. Entendi, bacana. Luiz, deixa eu te apertar aqui. A gente tem uma certa polêmica ainda em relação à indicação no quadril, né? Quando a gente olha esses guidelines da Academia Americana, da EULAR, etc., eles não são tão favoráveis assim ao uso do ácido hialurônico no quadril. Afinal, quais que são as evidências, né? A gente está aqui discutindo o assunto, mas funciona de verdade ou não? Por que que essas associações elas tendem a não indicar? A conversa está muito boa, Thiago, em alto nível, né, com colegas aí que têm muita experiência, o Jordano e o Calil e você também. Na verdade, acho que essa dificuldade de chegar num consenso, né, é até voltando um pouco aí no que o Calil estava falando, a gente tem uma grande heterogeneidade de trabalhos, né? Se você Uhum, analisar as revisões sistemáticas, as meta-análises que a gente encontra na literatura, os guidelines, né, sobre ácido hialurônico, é, o que a gente sabe é que não existe muita vantagem, assim, de um produto sobre outro. Esses guidelines não apontam assim, olha, esse ácido, o de baixo peso é o melhor, ou o de alto peso é o uhum, melhor, não existe ainda um consenso, né? O que a gente sabe que existe de embasamento na literatura, e aí é o que você falou, principalmente o que a gente tem são trabalhos publicados para o joelho, né? uhum. Que é uma articulação muito parecida com o quadril, né? Uma articulação sinovial, então a gente pode transportar alguma coisa, talvez, desses trabalhos do joelho para o quadril, Uhum, né? Na prática, a gente vê que sim, né? Mas realmente existem menos trabalhos focados na articulação do quadril, mas existem. Aqui no Brasil, inclusive, o pessoal do HC, a doutora Márcia Uchoa, que trabalha muito com isso, Gustavo sim. Constantino, eles já publicaram dados também para articulação do quadril, né? Então, assim, o que a gente sabe é que existem diferentes produtos no mercado, existem diferentes ácidos, né? Diferentes substâncias, como a gente já falou aqui, começou tudo com o ilano, né? Que era extraído da Uhum, crista do galo, depois foram vindo os sintetizados em laboratório, a partir de biofermentação, que o Jordano já falou. Então, existem várias origens, existem vários pesos moleculares, uhum, existem diversas doses e concentrações no mercado,
e a gente sabe que e existe o que o Calil falou também, alguns ácidos que são, tem ligações cruzadas, né, são cross-linkados, tem ácidos que não têm essas ligações cruzadas. Lógico que tudo isso deve influenciar no resultado, né? Mas a gente sabe que existem diferentes produtos, mas não sabemos ainda qual seria o melhor. E mesmo os estudos no joelho, que são mais abundantes aí na literatura, ainda não chegaram, não definiram, não chegaram num consenso, né? Como tantas coisas, né, que a gente usa, Exato. Que ainda carecem de uma Exato. evidência Mas o ácido sólida. ele pode ser utilizado em articulações sinoviais, não só no joelho. Existem no Brasil, no mercado, alguns que já vêm na bula, que têm eficácia também para o quadril, né? Então tem 2 ou 3 aí no mercado, inclusive já está na bula que ele é indicado para o quadril também, além de outras articulações, joelho, ombro, tornozelo, né? Então podem ser utilizados sim no quadril e existe eficácia. O que a gente tem na literatura de embasamento é que realmente a viscosuplementação, o ácido hialurônico é melhor do que placebo. Tá? Isso, para mim, eu acredito que já esteja bem embasado na literatura. É melhor você injetar o ácido do que injetar só um corticoide, por exemplo, e é melhor você injetar o ácido do que injetar placebo, né? Então, isso já está, na minha opinião, já tem trabalhos aí robustos, trabalhos antigos que, na minha opinião, já nos fazem poder usar e indicar com segurança para articulação do quadril também. Legal. Eu queria passar essa pergunta para o Jordano. O Jordano teve um trabalho premiado, inclusive, no Congresso Brasileiro de Quadril, né, Jordano, alguns anos atrás, sobre esse tema. O que você sentiu da literatura, do teu próprio estudo? Como que você enxerga isso hoje? Bom, Thiago, o estudo ele foi desenvolvido já tem uma década, né? Na verdade, esse trabalho foi apresentado no Congresso Brasileiro de Quadril em 2017, no Rio de Janeiro, no CBQ 2017. A gente teve a felicidade, o trabalho foi bem conduzido, metodologicamente foi bem construído, tanto assim que a gente realmente foi o vencedor, foi o trabalho vencedor no Congresso, né? E o que acontece é que eu esqueci de citar, né, Jordano? Não, mas assim, era porque a gente usou a metodologia que a gente seguiu, a gente naturalmente usou um ácido hialurônico de baixo peso com infiltrações seriadas, né, a cada 7 dias. Então, foi essa metodologia, num grupo foi usado, obviamente que foi tudo muito bem randômico, muito bem randomizado, né? Então, os grupos ficaram bastante equiparados, né? E no outro grupo a gente injetava uma solução salina mesmo, o paciente era cego, o paciente não sabia o que ele estava recebendo, e a gente depois deu oportunidade para quem não fez o ácido hialurônico para fazer o ácido hialurônico, naturalmente, isso foi conduzido de maneira correta, né, com o comitê de ética. E o que a gente viu naquele momento, a gente usou um intensificador de imagem, na época a gente não usava computação, a gente usou um intensificador de imagem. O que a gente viu é que nos primeiros, a gente avaliou com 1, 3 e 6 meses, então um segmento também não muito longo, né? Mas é o que normalmente também se avalia, no máximo 12 meses que a gente encontra essa avaliação na literatura. A gente avaliou aqui nos resultados iniciais, nas fases iniciais, com 1 e 3 meses, o grupo do ácido hialurônico, de fato, pareceu que teve uma melhora nos scores que foram avaliados e também na sensação e na escala visualológica de dor, né? Mas com 6 meses, os resultados foram absolutamente iguais, entendeu? Então, a nossa conclusão é que o ácido hialurônico ele não se mostrou efetivo num curso de 6 meses para a melhora da função e da dor dos pacientes. Essa que foi a nossa conclusão. E você comentou... desculpa. Fala. Você comentou que é o trabalho já de uma década, né? Então, hoje a gente está lidando com outros remédios também, né? É interessante isso. É isso. Acho que esse é um ponto interessante. Em relação à infiltração com intensificador de imagem ou ultrassom, eu acho que isso não muda muito, porque eu acho que a gente também tem muita segurança de que está articular, né, com intensificador de imagem. Mas foi o que o Felipe falou, e o Calil também, os dois falaram. Eu acho que a grande dificuldade da gente pegar essas meta-análises e revisões sistemáticas é que as coisas são muito heterogêneas, né? Então, você compara muita coisa, ácido hialurônico diferente, então, avaliações... Maçã com laranja, né? Então, é muito complicado. E a gente encontra até algumas revisões sistemáticas que mostram que o ácido hialurônico hoje não é também melhor do que o placebo, né? De uma maneira geral, eu concordo inteiramente com o Felipe.
maior parte dessas meta-análises que eu tive acesso, elas mostram que tem uma superioridade em relação ao placebo, mas eu vi meta-análise, revisão sistemática recente, que também não mostrou vantagem em relação ao Uhum. placebo. Mas é isso, né? Aquela questão da heterogeneidade aí. Se você Calil, pegar avaliações, por exemplo, do Ministério da Saúde no é, Brasil, ainda a viscosuplementação não é considerada como um método com embasamento suficiente para se incluir, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, né, Jordano? É o que você está falando. A heterogeneidade é tão grande que existem também trabalhos mostrando que o resultado é o mesmo de um corticoide, ou que é o mesmo de um placebo, ou de um anti-inflamatório usado por via oral, né? Então, realmente existe uma gama de trabalhos enorme e a heterogeneidade é grande. tem um pouco também do famoso cherry picking, né? Você acha evidência para o que você procura, às vezes, né? Quando o assunto é bastante vasto, como esse, né? Exato. Calil, você que é um grande estudioso do tema, aí me conta uma coisa. Eu tinha essa sensação também com os antigos, né? Que não durava muito tempo e tal. E você sentiu que com essas medicações mais recentes a coisa está mudando um pouco, sintomaticamente falando? Então, ontem eu tive o cuidado de fazer uma busca no PubMed, de literatura, de novidade, de trabalhos de não patrocinados, né? A gente recebe Uhum. muito trabalho patrocinado pela indústria que produz o remédio. E assim, a gente encontra muita coisa, né? O que eu observei, muitos trabalhos europeus, eu acho que o europeu é o que mais estuda, muitos trabalhos comparando com o PRP, Uhum. que a gente não usa no Brasil, nós não somos permitidos a usar. Você lendo os trabalhos, a impressão que dá é que o PRP ele parece ter uma tendência de ser até melhor que o ácido hialurônico. Isso enfim, são trabalhos. Foi como você falou muito bem, a gente acha trabalho para tudo, né? Quando você quer justificar. E eu procurei trabalhos randomizados, né, duplo cego, Uhum. e tal. Eu achei algumas coisas interessantes que não relacionadas que não tem nenhum viés com a indústria. O que esses trabalhos mostraram é que o uso do ácido hialurônico, também eles tinham grupos com o PRP, eles com 6 meses ele tinha um resultado positivo, tá? Uhum. E com um ano começava a cair. Eu acho que a grande questão, a minha experiência clínica, eu uso ácido hialurônico no joelho, comecei a fazer joelho há mais de 20 anos, depois eu comecei a fazer Uhum. quadril, sei lá, quase 10 anos aí que eu faço. Eu acho, como o Jordano falou, a técnica, se é por ultrassom ou radioscopia, não muda absolutamente nada, tá? Então, isso não vai interferir. Ó, eu acho que assim, a gente não tem trabalho no Brasil, assim, atuais, com os medicamentos atuais, isso era uma coisa que nós precisaríamos aí ter para poder falar melhor, mas eu acho que o grande problema é o conceito, por que que você está indicando ácido hialurônico? Eu acho que um problema, assim, existe muita gente que indica de uma forma errada, vou até falar com um viés financeiro, porque Uhum. é um procedimento que você faz no consultório, que você cobra, e aí que é o erro, porque o ácido hialurônico ele é um medicamento. Tem um trabalho italiano muito legal que ele fala, olha, o ácido hialurônico diminuiu o uso de anti-inflamatório nos Sim. pacientes idosos no período. Então, ele teve uma É. função, isso é importante para o idoso, ele usar menos anti-inflamatório, Eu acho que porque você trouxe esse em- ponto aí é crucial, né? Na é, verdade, ele não vai curar a artrose, né? Se você tem um exatamente. remédio que atua por Então, 6 meses, meu o amigo, o ácido jogo já está hialurônico, ganho, né? ele não É. vai mudar a evolução da doença. A pessoa não vai. Isso é que é o problema. Às vezes a gente vê alguma Exato, coisa assim, exato. olha, vou fazer uma infiltração com ácido hialurônico, você que tem artrose, você estará curado. Isso é mentira, tá? Você não pode prometer Ou uma vai coisa dessa. regenerar o seu quadril, né? Esse é Vai uma falácia, regenerar né? o teu. Isso é uma mentira, né? Não, beleza. Então, Teu assim, eu comentário foi acho que extremamente pertinente. o ácido hialurônico, pelo menos os trabalhos sérios que a gente vê, está muito bem descrito que ele é usado por uma lesão condral de grau leve,
É uma de lesão maneira com paliativa, grau né? leve, né? Bacana. Eventualmente em quadril inoperável. Uhum. E para ter um alívio temporário, um alívio parcial da dor por um determinado período, ele não vai curar ninguém. Se você está. Como toda medicação tem indicações e contraindicações, Com né? Exatamente. certeza, Então, se com você não Esse é o certeza. seguir, é grande. como se estivesse dando uma medicação para o paciente. Isso. Você vai A estar gente sabe dando. que num quadro muito avançado, a eficácia é menor. Num quadril muito inativo, ou num joelho, numa articulação inativa, ele não funciona, porque precisa de mobilidade para funcionar. Uhum. Né? Legal, legal. É igual, por exemplo, o paciente ele tem uma artrose no quadril, para uma artrose que a indicação é prótese, e a pessoa indica artroscopia. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Indicou errado, né? Eu acho que Deixa eu pegar esse teu gancho, Calil. Eu vou pedir para a gente fazer um ping-pong agora para a gente pegar aspectos mais práticos aí do dia a dia. Jordano, quem que é o paciente ideal para você para visco-suplemento? Acho Ou que os pacientes é o ideais? que o Calil falou agora há pouco. Não é um paciente que tenha uma artrose avançada, né? É um Uhum. paciente que, do ponto de vista biomecânico, também não tem nenhuma alteração muito marcante, né? É um paciente que consiga adotar hábitos saudáveis junto com o ácido hialurônico, porque a gente também tem que pensar que foi falado aqui por todos, né? O ácido hialurônico é mais um elemento, né? Mas a gente, Uhum. para otimizar o resultado do paciente, a gente vai usar o ácido hialurônico, mas vai usar outras medidas também. A gente sabe que o exercício, a atividade física é importante, fortalecimento muscular. Então, eu acho que são esses os pacientes ideais, assim, para usar o ácido hialurônico. Eu acrescentaria também a qualidade da alimentação e a qualidade do sono. Isso tem se Eu acho falado que o muito, né? paciente que não dorme bem, que não se alimenta bem, você pode Da injetar a cada saúde. 6 meses o ácido, que ele não se recupera. Quer dizer, é só uma coisa a mais que você pode oferecer para o seu Ô paciente dentro Luiz, de um tratamento para artrose. Né? e me conta uma coisa, até quantas vezes se aplica? Quantas vezes pode fazer? Tem um limite? Não tem? Não existe uma regra, né, Tiago, ainda para isso, ainda não está bem estabelecido, mas a gente tem a nossa vivência prática, né? Lógico, se você começa a ter intervalos muito curtos de duração do efeito, da melhora, você não teria mais indicação de ficar Uhum. fazendo, né? Você tem que partir para um tratamento mais resolutivo, né? Não existe uma norma, mas é o que o Calil já falou. A gente sabe que o pico da ação do ácido, na maioria das revisões, é a partir da quinta semana até a 13ª semana. Tá? Então, eu particularmente gosto de associar o corticoide, a triancinolona, junto na minha viscosuplementação. Tá? Joia. Porque o corticoide ele vai tirar aquela inflamação de forma mais aguda, né? Aquela inflamação, aquela sinovite que está exuberante às vezes e que está provocando uma dor mais aguda. Então, até a quarta semana, quinta semana, age bem o corticoide e depois entra o ácido como um modulador, né? E aí, a Uhum. partir da 13ª semana, pode cair a eficácia até a 26ª semana, mas a gente vê trabalhos mostrando casos em que os scores melhoraram até 1 ano e até 2 anos, às vezes, né? Então, isso Bacana. também depende da concentração do ácido que você usa, do peso molecular, tudo que a gente já falou anteriormente, né? Calil, me Inclusive, a conta uma durabilidade. É coisa. muito importante você respeitar, Tiago, o regime de aplicação de cada produto. De cada remédio, né? É verdade. Isso Cada está em remédio, bula, cada né? produto tem um regime de aplicação. Como É, o Jordano falou, o que ele usou era um ácido de baixo peso e ele precisa fazer aplicações seriadas, mais repetidas. Né? Se você perfeito. usa um Que era o ácido que de havia na alto, de época, né? elevadíssimo peso molecular, você pode Uhum. fazer uma vez ao ano só. Deixa eu perguntar uma coisa, Calil, de maneira pontual, qual que é a tua fórmula aí? O que que se usa além do visco-suplemento? Se usa qual anestésico, qual corticoide? Olha, eu gosto de usar a ropivacaína, eu diluo ela, porque ela é menos condrotóxica. Então, eu costumo, se possível, né, fazer meio a meio, mas pode usar a xilocaína também, se faz no consultório, apesar que você compra a ropivacaína também fazendo no consultório, mas é a minha preferência. O corticoide, eu gosto da triancinolona, tá, que é um pode ser feito, mas
lembrar que ele é um corticoide de depósito, né? Então, não é um corticoide bom para ficar fazendo repetidamente, né? Porque ele é um corticoide de depósito, então, às vezes, você usa um corticoide com uma solubilidade maior, né? Uhum. É uma opção, enfim. E o paciente ideal para mim é aquele paciente que tem uma lesão condral, eu não gosto nem de falar artrose, eu falo uma lesão condral leve, esportista, esportista e que tem uma boa alimentação. Esse paciente eu vejo que ele vai ter um resultado muito bom, tá? Esse eu acho que é o paciente ideal, digamos, para fazer. Jordano, O, desculpa, não, pode não. completar. E o paciente que tem artrose, a gente precisa. Tudo bem, a pessoa quer ajudar o paciente, o vozinho, não sei o quê. Mas, meu, o paciente tem artrose, que a indicação é prótese, a indicação é prótese. Fala, olha, Hum. a indicação sua é prótese. A gente tem que aprender aprender não, né? A nossa obrigação é de indicar o melhor Perfeito. tratamento para o paciente. Essa é a nossa obrigação E como... deixa eu fazer a pergunta de US$ 1 milhão aqui para o nosso querido presidente da SBQ. Jordano, Falei. aquele paciente que a gente cansa de pegar no consultório, que está tarde para artroscopia e que está cedo para prótese, mas que o cara tem um camezinho, e aí? Será que a gente faz uma artro paliativa, a gente faz um visco? Qual que é a É, saída para esse caso? é, pois é, eu acho que a gente está extrapolando um pouquinho a indicação da Visco aí, mas Uhum, honestamente, no meu consultório, eu divido isso com o paciente, e de uma maneira perfeito. geral, se o paciente concordar, eu faço a Visco nele também, né, deixando as coisas bem claras, né, dizendo que a artrose dele já é uma artrose que pode evoluir de uma maneira mais rapidamente para uma artroplastia total do quadril, mas se eu não tiver confortável ainda de fazer artroplastia e eu perceber que o paciente não está confortável ainda, eu proponho isso. Essa coisa que o Calil falou é muito importante. Quando a gente sabe, tem aquela indicação precípua de prótese, aí eu já acho que é um pouco complicado, né? Até porque a gente sabe que Uhum. também não deve ficar infiltrando e pensando num curto prazo em fazer uma artroplastia. Então, eu acho que é até um pouco temerário isso, né? Quanto Mas tempo nesse se espera para operar? pô, o ideal, assim, se eu puder, eu espero 12 meses, mas pelo menos 6 meses Uhum. eu espero. É o mínimo. Uhum. Legal. Luiz, de maneira bem objetiva, assim, como é que é o teu pós-infiltração? O que que se orienta o paciente em relação ao efeito esperado? Pode piorar antes de melhorar? Como é que funciona? Se dá alguma restrição para o esportista? Então, Tiago, eu normalmente faço no consultório, né? O procedimento eu faço com um bloqueio anestésico mais superficial na pele e depois mais um Uhum. pouquinho de anestésico antes de entrar na cápsula, que é outro ponto que costuma ser mais doloroso, né? A gente normalmente faz o procedimento e o paciente vai embora, às vezes até dirigindo, a gente orienta que a vida segue normal, tá? O que eu restringo nas primeiras 48 horas é a atividade esportiva, tá? Então eu peço Uhum. mesmo a fisioterapia, eu peço que suspenda a fisioterapia, alguma atividade esportiva nas primeiras 48 horas, que é o período que você pode ter alguma ação reativa ali, alguma reação, né? E pode provocar algum dolorimento, além do volume que a gente injeta dentro da articulação, que também pode provocar algum dolorimento. Então, eu peço para o paciente, no primeiro dia, fazer um pouco mais de repouso, colocar um pouco de gelo também, uns 10 minutos de gelo em casa à noite, e aguardar 48 horas para seguir. A gente orienta que pode haver essa piora, uma reação. A gente via essa reação mais frequentemente na época que a gente usava os de origem aviária, né, os ibanos, Uhum. e isso diminuiu bastante com os produtos oriundos de biofermentação, né? Mas normalmente, ultimamente, a gente não tem tido muito problema de pseudosepsis, né? Que eu já Uhum. tive casos de pseudosepsis, que é uma dor que o paciente, realmente eu precisei, inclusive um caso, internar o paciente para controlar a dor após uma viscosuplementação, né? Agora, a precisão da sua infiltração também é muito importante para o Uhum. sucesso da sua infiltração, né? A pior complicação que você pode ter, ou gerar complicações, a partir de uma infiltração extraarticular ou intrasinovial, e isso pode Uhum. realmente provocar um quadro de algia muito grande após a infiltração,
né? Então, uma falha técnica aí que pode Interessante. comprometer Você o chamou seu atenção resultado. para um ponto intrasinovial, né, que é uma coisa que a gente Sim, conversa às sim. vezes. Isso, inclusive, eu Legal. acho que é uma vantagem da aplicação por ultrassom em relação à Aham. radioscopia. Tá? Além de não submeter o paciente à radioscopia, né, à radiação, você consegue ver melhor a ponta da agulha e se você realmente está num ponto intraarticular. Com a radioscopia, o ideal é você usar contraste, né, para ver se realmente está intraarticular. Então, é mais Uhum. uma coisa aí que você acrescenta, né, o risco de alguma alergia ao contraste iodado, por exemplo. Então, eu prefiro fazer com ultrassom. Legal. Pessoal, a gente está chegando quase ao final do nosso tempo. Eu queria até compartilhar uns pensamentos aqui. Esses tempos eu assisti um documentário do Andy Murray, o Resurface, não sei se vocês já viram, sem querer entrar na polêmica da prótese, né? É muito interessante que mostra toda a jornada dele. Ele tentou tudo isso que a gente conversou aqui. Ele tentou corticoide, visco, neuromodulação, tudo, fisioterapia, medicação, até que ele se submeteu à prótese e resolveu o problema dele, ainda que, né, com algumas ressalvas aí. Mas é muito legal, mesmo um atleta profissional como ele, né? Ele mostra toda aquela angústia, frustração de não estar melhorando e tal. Acho que isso aí é sensacional. Acho que é uma coisa para todo mundo que lida com quadril assistir. E o Calil chamou muita atenção sobre essa questão de expectativa, né? Acho que isso aí é importante a gente deixar muito claro, não é uma cura, né? Não existe cura para Sim. artrose, que não seja prótese, né? Eu Sim. acho que isso é sensacional. Eu queria abrir a palavra para vocês fazerem considerações finais. Eu acho que a gente discutiu os principais pontos aqui, ficou bem claro, né? Qual que é a indicação ética, qual que é o paciente ideal, como que vocês fazem. Então, poderíamos começar pelo Luiz, então, com a sua mensagem final, Luiz. Bom, em primeiro lugar, agradecer, uma discussão muito bacana, você coordenou muito bem, Thiago, né? E então lembrar só de tanto aprimorar a sua técnica, fazer com uma boa técnica quem for fazer o procedimento, né? E também seguir as recomendações do fabricante, né? Não adianta você pegar um ácido que tem que ser utilizado repetidas vezes, 3, 4, 5 aplicações e fazer uma vez só e esperar um resultado, né? Então, seguir a recomendação do fabricante também é importante e ter critérios bem estabelecidos, bem, vamos dizer, de bom senso, né, na hora de indicar, que foi o que o Calil falou. Acho que isso, se você respeitar, você oferece para o paciente um método paliativo. Obviamente, paliativo, a gente sabe que o método curativo é a prótese de quadril, a artroplastia é o tratamento mais eficaz, sem dúvida nenhuma, e acho que ainda falta muito tempo para a gente ter uma outra técnica aí que venha a ser tão eficaz contra a artroplastia de quadril. Maravilha. Calil, suas considerações finais. Olha, assim, eu acho que o Luiz falou bem o que a gente precisa, né? Enfim. Eu acho que o que é importante é o médico ele ser honesto com o paciente na na sua conversa, na sua indicação, e explicar para ele, até porque se o médico ele indica ou faz um procedimento inadequado, obviamente não vai dar certo, e esse paciente ele vai, entre aspas, falar mal ou não vai ficar satisfeito com o seu tratamento. Então, no final, o médico acaba saindo perdendo, né? Então, eu acho que é importantíssimo, como o Jordano falou, ter essa conversa com aquele paciente, principalmente aquele paciente que está ali no meio do caminho, vai para um lado, vai para o outro. Você precisa ser honesto e conversar com ele. Eu acho que é importantíssimo você indicar bem o ácido hialurônico. Não são todos iguais. Então, mas é que Uhum. esse ácido hialurônico aqui, que tem que fazer 3 ou 4, é mais baratinho, eu vou fazer esse. E, enfim, tá errado, né? Você tem que fazer. Hoje em dia a gente tem produtos bons no mercado, você tem que avaliar o peso molecular, se ele é sintético ou não, o volume de ácido hialurônico que você está injetando, tudo isso são coisas que a gente já sabe que a gente tem disponível no mercado. Então, é importante você usar o produto certo. E, como foi falado, a técnica certa, né? Você tem que injetar intraarticular, não é dentro da Uhum. sinovi, é muito menos na cápsula. Então, se você fizer errado, obviamente que não vai dar certo. Acho que é isso aí. Obrigado aí mais Jordano, pelo convite De- aí. obrigado a você. depois deles falarem tudo isso, sobra muito pouco para mim. Produto certo, técnica certa, indicação correta. Mas assim, mas eu acho que o Como bacana, tudo, né? Como tudo que a gente falaram faz. tudo, não É isso sobrou aí. nada para agora. Mas a verdade é o seguinte:
Já foi falado isso também. Vou tentar falar de maneira diferente em um minutinho. Fique Que à vontade. o ácido hialurônico não é uma panaceia, nós discutimos isso. Acho que esse é o primeiro ponto. O ácido hialurônico não pode ser encarado como uma panaceia, nem para o médico, né, e nem para o paciente. Então, a gente tem que ser muito honesto para poder ter isso. Então, não é uma panaceia. Mas é uma ferramenta, é mais uma ferramenta no armamentário para tratar pacientes com lesões condrais, de preferência lesões condrais iniciais. Pronto, acho que esse é o ponto, né? E aí fazer tudo certinho, né? Usando as melhores ferramentas, a gente vai poder ter o benefício do ácido hialurônico, que também não deve ser individual. Além do ácido hialurônico, é uma forma de conduzir o caso, você vai adotar outras coisas, como também foi muito bem discutido nesse painel tanto pelo Felipe quanto pelo Calil, hábitos saudáveis, então isso também é fundamental, tudo. Queria, antes, parabenizar todos vocês. Thiago, você conduziu de maneira brilhante, como de praxe, e os dois colegas também são brilhantes, então é uma honra ter feito foi uma honra ter feito parte dessa mesa aí. Aprendi bastante. O agradecimento é meu e faço minhas suas palavras também. Eu sempre aprendo com vocês quando eu escuto esse tipo de bate-papo. Foi muito bom. Obrigado a vocês. Participações e comentários brilhantes. Eu acho que a gente está alinhado em pensamento, né, com a mesma ciência. Eu acho que esse é o ponto. A gente sempre tem que colocar o paciente em primeiro lugar, né? Se a gente fizer isso, a gente nunca vai errar. Bom, você acabou de ouvir então mais um episódio da Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E lembrando que todas as edições estão disponíveis no site sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e obrigado aos amigos aí pela discussão.